Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz e uma abençoada sexta-feira para cada um de você. Que todos os objetivos traçados para esse dia, pensados, planejados, se concretizem. Coloque tudo isso nas mãos de Deus. Coloque tudo isso nas mãos do ressuscitado. O evangelho de hoje, nesse dia 25 de abril, é João, capítulo 21, versículos de 1 até 14. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." E então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Mas nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Veja, caros irmãos e irmãs, nesse tempo da oitava da Páscoa, Jesus, o ressuscitado, que aparece em diversos locais aos discípulos, tem uma característica comum. Jesus, ele é reconhecido, se dá a conhecer quando Jesus caminha junto, vai aquecendo os corações. Jesus se dá a conhecer, o ressuscitado se dá a conhecer quando ele pede algo para comer. Jesus se dá a conhecer quando Jesus, no caso do evangelho de hoje, convida eles para comer os peixes depois da pesca, digamos, milagrosa, depois de uma noite frustrante. Então as aparições do ressuscitado tem esse fio condutor. Aquilo que para nós hoje na igreja a gente diz assim, a gente faz a experiência profunda do ressuscitado ao escutar a sua palavra, mas também ao recebermos, ao comungarmos da Eucaristia. Veja que há um relato que sempre impacta a gente e que aparece nesse capítulo que nós acabamos de escutar, o capítulo 21, esse trecho de João. Essa aparição do ressuscitado aos discípulos no lago da Galileia. Aquilo que eu falava, há um dado constante nos relatos das aparições do ressuscitado. Além daquilo que eu comentava, ele se faz presente no meio do fracasso, da dor, da tristeza, da ferida. E então sim, aos poucos ele vai iluminando a situação dramática de cada pessoa ou do grupo. Ele vai como que reconstruindo o tecido, as vidas despedaçadas. Ele vai abrindo horizontes de sentido e confirmando a missão de prolongar o movimento de vida iniciado na Galileia. E no relato pascal desta sexta-feira, João revela que à primeira vista parece que a situação dos discípulos não tinha mudado.
Eles tinham perdido sua condição de seguidores, tocavam a função na decepção que a morte lhes produziu, estavam tocados por isso, e atrofiaram o sonho no qual acreditavam que estavam fundados as suas vidas, que era seguir o Mestre. Tinham abandonado tudo. Estavam eles lá novamente junto à praia, entre as redes, como lá no início, quando foram chamados. O vazio, o abandono, a solidão, a rotina de um trabalho cansativo, ineficaz, como mostra o Evangelho, dominam a paisagem desse texto de hoje. Novamente a dureza de cada dia em um cotidiano agora sem a presença de Jesus. Mas o estranho, muito cedo, da margem do lago, se atreve a provocá-los, fazendo uma pergunta onde mais doía: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Diante do não ríspido, o ressuscitado faz um convite ousado. Então lancem a rede à direita da barca e vocês vão achar. É como se dissesse: mudem de atitude, pesquem de maneira diferente, vão para outros lugares, saiam dessa rotina, sejam mais criativos. Isso também é para nós hoje na evangelização. O Evangelho revela para nós que é do meio do fracasso que pode brotar o impulso para uma adesão mais radical. Aquele que no fracasso desceu ao mais inferior, aos infernos da condição humana. Aquele que se fez fracasso para se fazer mais solidário com todos os fracassados da história. Eles foram escolhidos para uma grande missão, que é levar o Evangelho a todas as nações, para serem pescadores de pessoas. Por isso que eles não podem desanimar e regredir na fé. Tudo deverão suportar, como Cristo suportou a cruz. Então aqui está o segredo da nova evangelização, pela obediência em conformidade com o Cristo crucificado. Tudo nos enche de esperança. Portanto, outro convite à luz da ressurreição: sermos pessoas portadoras de esperança, não de desânimo, não de frustração, mas de esperança. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, te proteja e guarde. Santo Antônio cuide de cada um de vocês. Até amanhã, paz e bem.